Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com forte especulação, tanto por motivos domésticos como motivos internacionais no mercado financeiro hoje. Uma especulação hoje fez com que o dólar se aproximasse dos R$4, que é uma marca que sempre chama a atenção. A bolsa caiu forte, reduziu um pouco as perdas, ou reduziu parte dessas perdas no final do dia, mesmo assim teve queda expressiva. Depois da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, uma outra comissão ainda na Câmara é o que espera a reforma da Previdência. O governo tem um novo embate agora com os parlamentares. O emprego tem saldo negativo, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED foi divulgado hoje. Em março, o saldo é negativo, ou seja, teve mais demissões do que contratações. O governo reajustou também a tabela do frete, que já estava naquele acordo com os caminhoneiros. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Depois da novela da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aliás, uma novela longa, tudo poderia ter sido resolvido de forma mais célere e mais eficiente dentro da Comissão de Constituição e Justiça com relação ao parecer que foi apresentado e ontem, finalmente, durante a noite, aprovado pelo plenário da CCJ, ou seja, o parecer com relação à reforma da Previdência. A CCJ só tinha a obrigação de olhar se o projeto enviado pelo governo atentava contra a Constituição. Esse desafio foi superado, agora tem uma nova comissão, além de todos os outros procedimentos no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, ou seja, o caminho ainda é longo para a reforma da Previdência. O Paulo Leite está conosco em Brasília e tem mais informações. Paulo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, ontem, quando a gente conversava aqui, nesse mesmo horário, eu contava, da tramitação, da discussão na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, desse tema, da reforma da Previdência. A votação e a aprovação só saíram quase 6 horas depois, perto de meia-noite, portanto. O texto foi aprovado por 48 votos a 18. Hoje, a novidade aqui na Câmara é a criação da comissão especial. A comissão foi lida, a criação dessa comissão especial, o segundo passo, foi lido aqui hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Essa comissão vai ter 49 deputados titulares e outros 49 deputados suplentes. Agora, a instalação começar a funcionar de fato, isso só deve acontecer daqui a 2 semanas. Por quê? O presidente aqui da Casa, deputado Rodrigo Maia, deu uma entrevista há pouco dizendo que os líderes partidários têm que indicar esses deputados que vão compor essa comissão. Isso começa agora, deve levar até a semana que vem. Semana que vem, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, quarta-feira tem feriado. Vai ser uma semana mais lenta aqui no Congresso. De fato, começar a funcionar só na semana de 6 e 7 de maio, portanto. Depois disso, o presidente aqui da Casa disse que espera que o texto seja pronto para votar 60 ou 70 dias depois disso. Quem também falou hoje sobre a reforma da Previdência foi o secretário da reforma da Previdência, Rogério Marinho. Ele disse que sabe que aqui no Congresso o texto vai sofrer modificações, mas está disposto a defender o texto do governo. Veja aí exatamente o que ele disse hoje. Lembre-se que é necessário 3/5 do parlamento para aprovar este projeto. Seria ingenuidade da nossa parte imaginar que nós não vamos precisar entrarmos num processo de negociação que é próprio da democracia. É evidente que haverá uma melhora nesse processo de articulação política. Bom, quando o secretário se refere a 3/5, ele quer dizer que é o quórum necessário para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. 3/5 aqui, 3/5 também no Senado Federal, 308 dos 513 deputados, 49 dos 81 senadores. Agora, ainda falando sobre mudanças, o MDB, por exemplo, que gravou entrevista hoje, conversou com o secretário hoje, diz que não apoia as propostas de mudança na aposentadoria rural e no BPC. O programa o benefício de prestação continuada. Por enquanto é isso, Piotr, é com você. Muito obrigado, Paulo. Bom, obviamente que ontem, depois da aprovação, a gente falava do mercado financeiro ontem, a Bolsa teve alta, o dólar teve queda justamente porque houve uma confiança de que finalmente a CCJ aprovaria o parecer
do relator da reforma da Previdência, ou seja, desse primeiro passo do trâmite que a reforma tem no Congresso Nacional, depois que foi enviada pelo governo federal, pelo Executivo. Fato é que durante o dia, ou pelo menos no começo do dia, a Bolsa subiu, confirmando justamente essa expectativa, mas depois tivemos uma queda forte da Bolsa e uma alta do dólar expressiva. Não há muita coisa a dizer que não seja especulação, tanto do que pode vir a acontecer em relação à economia internacional, sobretudo, ou com relação à reforma da Previdência. E especulação, ou seja, está se imaginando um boato que pode acontecer isso, aquilo, e aí aquela história, a Bolsa cai no boato e sobe no fato, é um ditado que se tem no mercado financeiro. Fato é que não tem nenhuma explicação plausível, por exemplo, o dólar ter subido tanto quanto subiu hoje. Para se ter uma ideia, entre uma cesta de moedas de mercados emergentes no mundo inteiro, o real se desvalorizou, só não se desvalorizou mais do que o peso argentino. E não dá para comparar a economia brasileira nesse momento, apesar das suas dificuldades, com a economia argentina que está combalida, numa crise severa. Portanto, não faz sentido o real ficar só melhor, que na verdade, entre os que menos perderam, o real só tem uma vantagem em relação ao peso argentino. Ou seja, há muita especulação hoje, ou seja, isso não reflete a economia brasileira, o que a gente viu no comportamento da Bolsa, que está aqui hoje, uma queda chegou a ser maior durante o dia, na verdade, a gente teve máxima de 25 e mínima de 94, a queda hoje foi de 0,92% a 95.045 pontos. A gente vai dar uma olhadinha nas ações aqui. Vamos lá, Petrobras com uma queda de 0,29%, Vale com 3% de queda, Banco do Brasil com 2%, Bradesco e Itaú, todos com queda aqui, Bradesco com 0,67% e Itaú com 0,15%. Todas essas ações subiram ontem. A explicação do ponto de vista lógico de uma ação para subir e cair, ou seja, baseada em fatos em relação àquela empresa, não se tem. Até porque, por exemplo, a questão política, a reforma avançou. Hoje, inclusive, já foi instalada essa comissão, o Paulo falava disso agora, essa nova comissão na Câmara, ou seja, há uma sinergia maior entre o Planalto e os seus líderes na Câmara, ou seja, os parlamentares são favoráveis à reforma da Previdência, ou seja, do ponto de vista político, da questão doméstica, está tudo mais favorável. Não se justificaria, por exemplo, essa queda generalizada. Ou seja, teve muito comportamento de manada, que é uma outra expressão do mercado financeiro. Começam a vender e todo mundo sai vendendo sem saber exatamente o porquê. Do mesmo jeito que muita gente sai comprando e todo mundo sai comprando. Não está justificando exatamente esse movimento do ponto de vista técnico de análise de uma ação, de o porquê que a Petrobras caiu, porquê que a Vale caiu, o Banco do Brasil, ou seja, não nesses patamares que a gente viu com essa queda da Bolsa hoje muito expressiva. Quer ver dar uma olhadinha? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o dólar talvez explique um pouquinho mais. Essa alta de 1,63% a R$ 3,98, sendo que a máxima do dia foi a R$ 3,99, a mínima foi a R$ 3,92. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui de uma diferença gigantesca. O dólar subiu 6 centavos hoje, somente hoje 6 centavos. Aí tem uma explicação internacional, mas ainda assim eivada de especulações. A economia americana promete, ou pelo menos dá sinais de que está se descolando do mundo. Ou seja, havia toda uma previsão, e a gente falou disso com muita frequência aqui no cenário econômico nos últimos meses, de que o mundo cresceria menos este ano. Alguns dados da economia americana mostram que a economia americana continua, digamos, pelo menos numa reta mais pujante do que parte do mundo. Se bem que a China também teve resultados positivos recentemente. O que faz com que a economia americana fique mais forte e uma procura pelo dólar seja maior. Mas num dia só 6 centavos da maneira como foi divulgado hoje, ou seja, tem muita especulação. E a economia brasileira não está para um dólar de quase R$4, o que você não tem, digamos, problemas gigantescos na economia para justificar uma insegurança em relação à economia brasileira e o dólar chegar quase a essa marca dos R$4, que, claro, é uma marca divisora de águas aí que chama muita atenção. A R$ 3,98, portanto, o dólar hoje no fechamento, uma alta de 1,63%. Vamos dar uma olhadinha aqui na cotação do petróleo, o que é um fato positivo por esse aspecto do ponto de vista da economia, inclusive brasileira. O dólar hoje teve um certo recuo, o tipo Brent, na verdade, estável, com uma oscilação negativa de 0,01 a $74,50. O tipo WTI 0,87% de queda. Houve uma notícia também positiva, aliás, o que fez com que isso acontecesse no mercado de petróleo,
que a Arábia Saudita, que estava segurando a produção, poderia produzir mais nos próximos meses, ou seja, isso é mais petróleo no mercado internacional, segura essa cotação e, obviamente, quando você tem um preço do petróleo muito alto, isso vai impactar no preço do diesel aqui, isso seria um problema. Esses problemas internacionais, ou seja, as notícias reais, puxam para baixo um pouco, inclusive, tanto a cotação como a gente viu, quanto temores em relação à economia mundial. O que a gente vê aqui claramente é que hoje foi um dia especulativo aqui na Bolsa. Só para a gente falar daqui a pouco, não podemos falar agora do saldo negativo, hoje que foi divulgado do CAGED. Aqui é um dado muito ruim do ponto de vista da economia, porque março foi um mês de saldo negativo, ou seja, mais demissões que contratações. Os técnicos do trabalho do governo explicam que, na verdade, houve uma inversão. Setores que normalmente costumavam demitir em fevereiro, contrataram e agora fizeram demissões. Ou seja, o que março era para ser um mês melhor do que foi fevereiro. Porque, vamos lá, março teve uma queda, ou seja, um saldo negativo de 43.196 vagas de trabalho, empregos fechados no país. O saldo é negativo justamente por isso. Para você ter uma ideia, em fevereiro, se você não se lembra bem, está aqui o número 173 mil. O fevereiro foi um mês espetacular para a geração de emprego com carteira assinada. Muito longe, vou fazer uma ressalva aqui em relação à realidade do emprego brasileiro. Nós temos milhões de pessoas desempregadas ainda no país, mas para se comparar os números, uma queda de 43 em março, em fevereiro com essa alta, tanto é que isso faz com que, por exemplo, no ano, no acumulado do ano, o saldo ainda esteja bastante positivo, 173 mil, e nos 12 meses, 472. Nesses 12 meses tem uma alta de 1,24 em relação, obviamente, aos 12 meses anteriores, o que demonstra claramente que há uma recuperação, sim, do mercado de trabalho, mas que nós temos ainda problemas que mostram o que a gente falou dia desses. A indústria está sofrendo no Brasil, mas não é só por questões brasileiras a questão do andamento da reforma. Parte significativa da produção industrial brasileira, ou seja, de produtos manufaturados, produtos industrializados, vai para a Argentina. E a Argentina está comprando cada vez menos, dada a crise econômica pela qual passa o país vizinho. O comércio fechou 28 mil vagas, quase 29 mil. Agropecuária, o que era esperado, porque não estamos no entre safra, 9.545. A construção civil, 7.781. Isso tem impacto gigantesco, geração de emprego na construção civil ficou negativo. Esses dados aqui todos tiveram, o comércio e a construção civil foram positivos no mês passado. A indústria fechou 3.080, que também foi positivo no mês passado. Só o setor de serviços que teve saldo positivo, com uma geração de 4.572 novos empregos, ou seja, entre contratações e demissões, houve mais contratações no setor de serviços. Bom, vamos falar agora sobre, Renato, a Flávia está conosco já no Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Vamos falar justamente sobre a questão do frete. O governo anunciou um aumento no preço da tabela do frete, já estava no acordo com os caminhoneiros. A Flávia tem informações do Rio de Janeiro e detalhes dessa notícia que, obviamente, impacta muito, inclusive, naquele temor que se tinha de uma nova greve dos caminhoneiros. Flávia, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico, boa noite. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou hoje no Diário Oficial da União, como você falou, Piotr, uma nova tabela de frete para os transportes rodoviários com reajuste aí de 4,13%. E a gente lembra que o frete é o valor pago para o serviço de transporte de mercadorias. E essa tabela aí é importante para que haja uma remuneração justa para os caminhoneiros. E pela lei, essa tabela precisa ser reajustada sempre que houver uma oscilação no valor do diesel de 10% para mais ou para menos nas bombas dos postos de combustível. E segundo a ANTT, o diesel está 10,69% mais caro do que quando foi divulgada a última tabela em janeiro deste ano. Os fretes tabelados estão em vigor desde meados do ano passado. Eles foram uma das medidas adotadas pelo governo para acabar com a greve dos caminhoneiros. E, recentemente, a categoria pediu ao governo uma maior fiscalização. A ANTT disse que está intensificando a fiscalização nos postos de pesagem. As multas para quem não cumprir essa lei podem variar de R$ 550 a R$ 10.500. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom,
Quem viaja de avião e está levando aquela bagagem de mão, as regras agora para você passar com essa bagagem de mão estão mais severas. Justamente começou hoje, a partir de hoje. O Dimas Soldi acompanhou esse assunto durante o dia e participa agora do Cenário Econômico. Acompanhe. Boa noite, Piotto. A bagagem de mão precisa estar no formato correto para ir a bordo de forma gratuita. Hoje, no aeroporto de Congonhas, as malas foram medidas antes do embarque. Muitas não passaram no teste. Além das dimensões corretas, o peso não pode passar de 10 quilos. Se a bagagem não puder ir a bordo do avião, ela terá de ser despachada. E esse serviço pode ser cobrado à parte, dependendo da tarifa do cliente. A compra antecipada para uma mala de até 23 quilos custa R$ 60 em voos nacionais, sempre dependendo do tipo de passagem que foi comprada. Se for feito na hora, a mala que não passou no teste do tamanho pode chegar a R$ 120. No período de adaptação, não haverá cobrança para as malas de mão que forem despachadas. O maior rigor no tamanho das bagagens surgiu depois que as companhias passaram a cobrar pela mala despachada. Isso fez com que muitos passageiros dessem preferência a malas de mão, que são transportadas gratuitamente. Piotto. Bom, você viu aí na reportagem do Dimas que agora tem um gabarito para a bagagem. Aquela caixa ali é um gabarito, tem que caber dentro daquilo sem fazer muito esforço. Senão, despacha. E aí tem custo, obviamente. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre consumo, sobre crédito, sobre preocupações com relação às suas contas, obviamente educação financeira, tudo isso depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar um pouco mais sobre a vida do consumidor, tanto com relação à vida dele, quando ele está, obviamente, preocupado com o crédito, quando ele tem inadimplência, ou seja, ele está na fila da inadimplência, precisa negociar. Tudo isso você fazia antes e tinha um formato. Óbvio que a chegada das startups financeiras, o que a gente chama também de fintechs, trouxeram uma certa facilidade para fazer tudo isso. A Serasa Experian, que a gente fala aqui com vários dados, com muita frequência, alguns relatórios sobre inadimplência, crédito no país, agora tem exatamente um app, ou seja, um aplicativo para celular que vai facilitar a vida de quem está negociando, por exemplo, a sua dívida. O Felipe Bela está conosco. Felipe, seja bem-vindo aqui. Obrigado. O app chama-se Serasa Consumidor. Isso, você vai na loja de aplicativo do seu celular e pode digitar Serasa Consumidor e baixar nosso app. E quais são esses serviços que antes, obviamente, eu sei, tinha uma certa dificuldade maior, o sujeito tinha que entrar na internet, aquele trabalho todo para depois. O que esse aplicativo facilita ou agiliza nesse atendimento? A pessoa ela consegue ver, consultar o CPF dela, ver se ela está negativada ou não. Consegue consultar a pontuação de crédito dela, que é o Serasa Score, como que ela está no mercado, e consegue utilizar o Serasa Limpa Nome, que caso ela tenha alguma dívida atrasada ou negativada, ela consegue fazer a negociação já direto pelo app. Mas isso tem custo para o consumidor? Não, é totalmente gratuito esse app. Porque antes do processo lá atrás tinha que se registrar, normalmente tinha um custo para poder verificar se o seu CPF estava negativado ou não. Não tinha tudo isso antes? Tinha tudo isso. E esse é o objetivo do Serasa Consumidor. Essa startup foi criada, essa fintech foi criada justamente para facilitar a vida do consumidor brasileiro. Então, nós criamos diversos serviços para tornar o crédito mais justo no país. A pessoa ela ter aquela educação, conseguir se educar financeiramente para poder voltar ao mercado de crédito e conseguir fazer o que ela precisa. Porque quando a gente fala sobre educação financeira, e às vezes eu acho que o discurso da educação financeira é duro demais, porque você só faz educação financeira quando as pessoas têm acesso às próprias informações. E as próprias informações não eram tão fáceis. Óbvio que ela sabe quanto ela ganha, ela pode checar o extrato dela no banco, mas às vezes dívida com cartão de crédito demorava, você tinha que esperar fechar o cartão. Hoje, aplicativos dentro de alguns cartões de crédito, você vê automaticamente o seu gasto, você é avisado que você fez um gasto ali. Além disso, você evita a fraude, que é outra preocupação que você tinha muito com relação ao cartão de crédito, que você só sabia da surpresa quando chegava a fatura fechada pelo correio, impressa e tudo mais. Ou seja,
quando se dá mais informações, eu começo a facilitar a possibilidade de alguém se educar financeiramente, não é? Exatamente. E a pessoa às vezes não sabia que tinha uma dívida que atrasada ou negativada, e quando ia tentar fazer um financiamento de uma Levava meses casa, para ser avisada da dívida. demorava meses para receber a cartinha, a famosa cartinha da Serasa. Então agora a gente está transformando isso, ela consegue de forma fácil baixar um app no celular ou através do computador da casa dela, ela consegue acessar as informações dela e buscar aquilo que ela precisa para ter um crédito justo no mercado. Tá, e a experiência dela é o quê? Ela baixa esse aplicativo, vou imaginar no celular, que o computador da casa hoje é o celular. E ela o quê? Coloca o CPF dela lá e a partir daí ela começa a ter informações. Isso, ela faz o cadastro dela com o CPF, e-mail e vai abrir o aplicativo lá, ela já tem informações, é muito fácil de acessar. É bem intuitivo, então. Bem intuitivo. O cadastro também é simples de se fazer. Telefone, celular, não nome. Há perguntas assim sobre origem familiar. Não. Se nasceu em qual região do país nasceu. Não, vai ter deu o telefone de 5 pessoas que moram perto de você, nada dessas coisas. Não, é muito fácil. Em 3 minutos a pessoa consegue ser cadastrada. Você é jovem, você não é dessa época em que você abriu um crediário de uma loja e o sujeito perguntava: eu preciso de 5 referências de que você é um bom pagador. Por que alguém tem que dar essa referência? Não faz sentido, né? E eu acho que essa que é a vantagem das fintechs que estão chegando, né? Que é tornar esse processo menos burocrático. E é nosso propósito também. A pessoa ela tem que ter acesso às informações de crédito dela. Como que ela vai buscar um financiamento de uma casa, construir os sonhos dela, se ela não tiver fácil acesso a como está a situação do CPF dela, os dados dela de mercado? Quando você fala do score, a gente está falando da classificação dela, a pontuação que ela tem. Pontuação de crédito dela. Quanto mais ela gasta e paga em dia, obviamente essa pontuação melhora. Então, o comportamento, a gente fala que é o hábito de consumo dela, né? Então, se ela paga as contas dela em dia, se ela efetua o pagamento daquilo que ela se comprometeu. Então, isso vai gerando uma pontuação de crédito e, obviamente, aquela pessoa que ela tem uma pontuação maior, as empresas geralmente têm um fácil acesso para liberar o crédito para ela. Me permita ir um pouco além do aplicativo. Quem paga tudo à vista é o sonho de consumo para quem vende. Não tem risco nenhum. Mas normalmente isso não entra em score de crédito, entra? Quando alguém paga à vista? Normalmente não. O que vai contar no score de crédito dela são os hábitos, aquilo que as empresas mandam para a gente, são os hábitos financeiros do que ela vai fazer. Então, se ela faz um financiamento, ela paga aquilo em dia, se ela tem um consumo de crédito dela no mercado, como é feito e como ela se comporta com o pagamento daquilo. Ou seja, comprou a prazo, pagou na data sem problema nenhum. Vai ser ótimo para ela. Pessoa que paga o cartão de crédito em dia, isso conta no score? Se ela tiver o cadastro positivo dela ativo, sim, vai contar, porque vai ser a gente chama o cadastro positivo das informações, o currículo dela, né, onde ela tem as informações positivas, boas dela. O cadastro positivo vai entrar nesse aplicativo também, as informações que ela tem do cadastro positivo? Por enquanto não, mas a gente pretende logo mais inserir também. Porque a grande novidade recente que houve agora foi a aprovação do cadastro positivo no Congresso, a promulgação por parte da Presidência da República também, não é? Sim. E a gente pretende futuramente incluir no app também. Deixa eu entrar num ponto que é muito, obviamente, perigoso e as pessoas têm muita atenção, que é quando tem uma fraude. O aplicativo ajuda ela a perceber que ela tá sendo vítima de fraude? Tem ferramenta para isso? Nós temos um serviço que chama o Serasa Antifraude. Ele é um serviço que ele é pago, é o nosso serviço que é pago hoje. Ele monitora o seu CPF 24 horas por dia. Então, por exemplo, se você tiver uma movimentação, você está no seu sofá da sala, você tem uma movimentação no seu CPF que você desconhece, automaticamente o Serasa Antifraude vai te avisar. E aí você já pode acionar a empresa que está fazendo aquela consulta falando que não foi feito para você. Então, é uma forma de você proteger o seu CPF, os seus dados e você não ter problemas futuros. Mas esse é um serviço pago que não faz parte do aplicativo. Isso. Ainda não, mas a gente também vai incluir dentro desse aplicativo em breve. Tem quanto tempo já de vida? Foi lançado há quanto tempo já? O aplicativo mais novo tem em torno de 3 meses que nós lançamos. Ele já está disponível na Apple Store, na Google Store, tanto para Android quanto para iPhone, para iOS. Uhum. E a pessoa consegue baixar lá de forma gratuita. E vocês têm uma ideia de quantas pessoas podem ter esse aplicativo? Ou seja, tem limite para isso ou não? Não tem limite. A pessoa que tem
quiser ter relacionamento com o Serasa Consumidor, é só entrar lá e se cadastrar. Tá, então na loja dos aplicativos, seja de qual sistema a pessoa tiver o celular, ela procura por Serasa Consumidor. É esse o nome do aplicativo? Serasa Consumidor. Serasa Consumidor. Isso. Felipe, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Eu que Econômico. agradeço. Boa noite, sucesso com o aplicativo. Obrigado. Que, obviamente, é mais uma daquelas ferramentas tecnológicas que podem te ajudar de uma maneira fácil. As fintechs têm essa vantagem, ou pelo menos têm esse propósito. Claro, evidentemente, quando tudo funciona bem, e esse é o propósito inicial de você ter acesso às suas próprias informações financeiras. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Hoje já é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, às 6 da tarde ou da noite. Se você preferir, nós estaremos aqui ao vivo pela TV Brasil. Até lá.